Você já ouviu falar em Arnolfo Azevedo? Dr. Arnolfo Azevedo, assim como muitos outros personagens históricos, viveu em um tempo de uma nova república, um momento em que o império tinha ruído e nascia uma nova classe política, uma classe que começava a repensar o Brasil e começava a dar novas formas ao Brasil. Dr. Arnolfo de Azevedo é filho do município de Lorena, em São Paulo, e foi uma figura ímpar no seu tempo. Se dedicou de corpo e alma à política, à história, à memória, à cultura e transformou o Brasil. Teve ideias incríveis, extremamente inusitadas. Todo mundo sabe que Brasília é uma criação de JK, mas Arnolfo Azevedo já estava pensando e projetando uma concepção do que seria Brasília, levando-a para o centro do país, longe de todo o barulho que a capital daquele momento, que era o Rio de Janeiro, causava, entre outros aspectos. Mas realizou um trabalho, sem sombra de dúvidas, que marca o seu tempo e ainda reverbera no momento em que estamos vivendo. Todos os municípios possuem histórias extremamente curiosas. Lorena tem uma coisa muito interessante. Ela sempre soube reconhecer as pessoas em vida, homenagear essas pessoas em vida. Lorena reconheceu o Conde Moreira Lima em vida, reconheceu o Dr. Arnolfo em vida, reconheceu o professor Nelson Pecciota em vida. E neste sentido, a praça principal de Lorena passou a ter o nome de Arnolfo de Azevedo. E por muito tempo foi assim, a não ser, é claro, que entre uma querela política e outra, as coisas saíram do eixo. Depois do golpe de Getúlio Vargas, a instalação de um novo Estado, de um novo governo, de um novo momento, algumas praças precisavam mudar de nome. E a ideia era o quê? Fazer menção a Getúlio ou fazer menção a João Pessoa, que todos sabemos foi uma pessoa que a sua morte auxiliou a subida de Getúlio através de um golpe. E a Praça Arnolfo Azevedo, por um tempo, perdeu este nome. Perdeu porque opositores de Arnolfo Azevedo, opositores da República chamada República Velha, da Primeira República, tiram essas placas, removem a ideia de que a praça seria Arnolfo Azevedo e fazem uma festa dando um novo nome para essa praça que passa a se chamar João Pessoa. Mas a coisa não vai ficar assim. A coisa vai ser repensada e Godoy Neto, que é uma figura importante de Lorena, passa então a realizar uma espécie de abaixo-assinado contra essa questão. Naquele tempo, o Dr. Arnolfo de Azevedo ainda era vivo, isso em 1941, um movimento muito grande, vai até o prefeito, Dr. Darcy Leite Pereira, e pede a devolução do nome, pede a reposição deste nome, porque era importante para todo cidadão. Ele, que nem se incomodava tanto com as críticas dos opositores, que inclusive sabia ver com certa graça aquilo que era bem feito, mesmo por aqueles que se opunham a ele. Dr. Darcy Leite Pereira, entendendo o pedido e a solicitação de Lorena, não pensa duas vezes para realizar essa mudança. Uma nova festa é feita, novas placas são posicionadas, marcham até a casa de Dr. Arnolfo e dizem a ele que o nome foi devolvido. Mas isso não ficou barato, porque a família de João Pessoa ficou entristecida, envaidecida pelo fato de ferida, pelo fato de ter sido removido o nome de João Pessoa da praça. Isso vai custar caro. Darcy Leite Pereira é chamado pelo interventor do governo estadual e perde o cargo de prefeito. Pior, ele deve renunciar, pois só sua renúncia acalmará os ânimos daqueles que tiveram o nome do seu antepassado removido da praça. Pois bem, e o tempo passou. A história, ela não se repete, mas de vez em quando ela gagueja, diz um grande professor meu. As placas que foram removidas outrora por opositores de Dr. Arnolfo de Azevedo, jogadas às margens das calçadas, foram novamente retiradas. E numa situação ainda mais grave, se naquele tempo a remoção das placas se deu por divergências políticas, no nosso tempo a remoção das placas se dá por simples vandalismo, desconhecimento total.
e elas são novamente removidas, passando uma imagem de que o município não reconhece essa personalidade, que o município não se identifica com essa personalidade, e uma personalidade ímpar. Filho da elite, sem dúvidas, poderia ter vivido em berço esplêndido, mas jamais aceitou isso. Se envolveu, se engajou, fez com que o Brasil sentisse a presença de um importante senador, um importante deputado, um importante vereador, que fez da sua vida a política. E uma política íntegra, uma política que realmente causava um movimento importante. Há que se entender a necessidade de se conhecer personalidades como Arnolfo de Azevedo, para que a gente possa compreender a importância do nosso lugar e nos identificarmos com esse lugar. Pois a partir do momento que reconhecemos figuras como o Dr. Arnolfo de Azevedo, nós começamos a nos sentir parte e passamos a proteger, ao invés de vandalizar. Temos que reconhecer o mérito, temos que reconhecer os feitos e temos que entendê-lo em seu tempo. Não cabe ao nosso tempo julgá-lo. Então, sabemos que ele fez da melhor maneira aquilo que tinha que ter sido feito no tempo em que ele viveu. E por isso, reconhecemos antes, reconhecemos agora a importância dessa figura e pedimos, clamamos ao município que olhe com carinho para essas figuras e cuide desse patrimônio que é tão importante para todos nós. Eu sou o professor Diego Amaro, historiador de Lorena, nascido em Guaratinguetá, mas que tem Lorena como sua segunda mãe, uma cidade que me acolhe e recebe bem. Nós, enquanto cidadãos de Lorena, enquanto pessoas que acreditam, conhecem o potencial do nosso município, devemos respeitar a nossa história. História de pessoas como você que está aí nos assistindo. Lorena de Conde de Moreira Lima, Lorena de Arnolfo de Azevedo, Lorena de Nelson Pecciota, Lorena de tantos lorenenses que fazem uma diferença tremenda. Lorena que foi forte no passado e pode ser muito forte no presente. Lorena das Palmeiras Imperiais, Lorena do Moçambique. Nós temos que reconhecer as diferentes culturas que compõem todo esse cenário. Preservar o nosso patrimônio material e o nosso patrimônio imaterial. Só assim nós faremos uma grande Lorena e uma Lorena que prospera. Porque acredite, uma cidade preservada trará turistas, turistas geram economia, economia faz o município crescer. Quanto mais ele cresce, mais amor criamos por tudo isso também, mais cuidado, mais zelo fará parte do nosso dia a dia.